grandes conversas começam com boas perguntas para pessoas que sabem fazer a diferença no mundo. Eu sou Nathalie Shimada, especialista em infância, e esse é o Lega Talks. Nós vamos conversar sobre parentalidade, educação, infância, sobre tudo que envolve o universo infantil para que a gente possa fazer um mundo melhor. Então, você está aqui hoje, é nosso convidado, e hoje estou com Alessandra Maier. Nós vamos falar sobre saúde emocional na infância e o papel da educação e da família. A Ale, já íntima, é médica neurologista pediátrica formada pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da UFRJ. É uma carioca, possui mais de 10 anos de experiência, atua com neurodesenvolvimento infantil, especialmente com autismo, TDAH e atrasos no desenvolvimento. A Alessandra tem sido referência em utilizar uma abordagem integrativa, humanizada, com participação da família, em defesa de um estilo de vida saudável e propício para o melhor desenvolvimento. Uau! Obrigada, Lê, pela presença. E para todo mundo te conhecer melhor, quem é a Alessandra no parquinho? Essa pergunta, eu fiquei pensando em casa. Clarice, me ajuda. Minha filha, me ajuda. A mãe precisa fazer uma pergunta para os convidados que as pessoas consigam pensar em quando eram crianças. Perguntei, quem é você na hora do recreio? Quem é você? Aí a Clarice, mãe, pergunta quem é você na hora do parquinho. Eu falei, boa pergunta, eu vou adotar. Então, Ótimo, fica o né? crédito para ela. Quem é você na hora do parquinho, Ali? Bom, primeiro agradecer o convite, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu também gosto bastante, né? E eu acho que eu no parquinho era aquela criança assim, fora da caixa, sabe? Que gostava muito de brincar, de correr, de inventar, né? E acho que na hora do recreio de tudo, o que eu mais fazia era estar brincando e fazendo alguma coisa, alguma atividade naquele momento. Você acha que isso era porque sua mãe, educadora, né, envolvida com a educação, ou porque você tinha possibilidades que as outras crianças não tinham? Eu acho que eram as duas coisas, né? Porque também minha mãe, por ser da área da educação, ela também procurava muito isso numa escola, né? Que a gente tivesse esse espaço e essa possibilidade de desenvolver também essas habilidades. Essa infância preservada, né? É. Falo, é um alívio e um peso, né? Estar com os pais envolvidos na educação ou na área de psicologia, psiquiatria, porque a gente sabe o que é melhor para a infância, a gente sabe como proporcionar o melhor ambiente, mas ao mesmo tempo é um olhar muito vigilante. Fica o tempo todo, né? Será isso aqui, ó, isso aqui é outra coisa, isso aqui é meio típico. Não, vou colocar isso aqui. Ih, não gostou desse material, por quê? Né? Às vezes eu preparava para Clarice um ambiente e falava, por que ela não gostou desse material? Será que não tem interesse? Será que eu passei o tempo? Então, eu falo, filhos de professor, psicólogos têm os ônus e os bônus, né? Tem uma cobrança, né? Exageradamente. Me fala, você é uma especialista em infância. E o que te motiva a trabalhar com a infância, e principalmente com autismo, TDAH e os transtornos, assim, do desenvolvimento infantil? Qual é a sua maior motivação? Bom, acho que assim, a infância, né, me cativou desde o início da faculdade. Acho que desde que eu estava no 7º período, que eu descobri a pediatria, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero cuidar de criança, né? Eu entrei para fazer dermato. Mas aí, nesse meio do caminho, eu falei, gente, eu não vou salvar ninguém na vida. Calma aí, deixa eu escolher outra coisa. E aí, eu fui para a área da pediatria. Eu acho que, sim, deve ser alguma coisa de família, né? Porque a minha mãe da área, né? Tia, professora. Então, alguma coisa tem. E aí, eu já gostava muito da pediatria. E desde então, comecei a estudar sobre isso. E depois da residência, eu decidi fazer neurologia infantil. Porque era uma área que eu via muita necessidade, muita demanda de você entender melhor também sobre esse mundo, sobre o desenvolvimento, suas particularidades. E fui para neurologia infantil e depois fui para o consultório, né? E aí a gente cai na realidade mesmo daquelas demandas que vêm. E o que sempre me motiva desde então é eu conseguir de fato trazer uma infância de qualidade, né? Com uma grande preocupação nessa questão de patologização da infância, de excesso de medicação, de ter que colocar tudo num contexto de que é um problema. Um rótulo, né? Tem que dar um rótulo para tudo que tem. E tentar ajudar que as pessoas enxerguem o lado da criança, né?
Porque é um monte de todo mundo dizendo que aquela infância tem que ser e ninguém parando para ouvir a criança. Então, acho que o que me motiva é isso, né? Lutar por uma infância mesmo mais saudável. Hoje, eu sou professora, né? Eu comecei a dar aula em 2003. Muito tempo atrás. E eu lembro que não haviam tantos, assim, lógico, não haviam tantos diagnósticos, assim, não haviam esse olhar dedicado para a infância, então muitas crianças passavam só como as esquisitas, assim, literalmente, mas a gente não havia tanta nomenclatura para o comportamento infantil. Era criança, né? E havia uma gama maior daquilo que era aceitável para a infância. Nos últimos tempos, eu sei que houve, né, muitas estratégias, né, o assunto até sobre parentalidade, que veio assim nesses últimos 10 anos, mas existe uma nomenclatura para tudo que a criança faz. Ou a criança é birrenta, ou a criança é isso, ou a criança é aquilo, ou ela é TOD, isso. O TDAH, 90% do mundo já. 90% do mundo é TDAH. As crianças, então, nem se fala. Então, hoje, parece que a gente tem que colocar as crianças todas numa caixinha. Você acha, né? Eu vejo na escola. Quando não é a família, é a própria escola. Que isso é um fenômeno próprio do olhar mais sensível para a infância, ou se isso é realmente um aumento de número de casos, né? Devido ao nosso estilo de vida, enfim. A descrição desses transtornos, elas vem ganhando pauta muito recente, né, da década de 60 para cá, que você foi realmente colocando tudo isso aí em critérios diagnósticos. Então, é claro que você sabe mais sobre os transtornos e hoje você diagnostica mais por ter maior conhecimento. Mas sempre se comenta assim, porque tudo é sobre genética e tal, e meio ambiente. E eu acho que o nosso meio ambiente tem influenciado cada vez mais o surgimento desses transtornos, né? Porque nem sempre você vai achar genética em tudo, ou o exame confirmando a genética. Mas se a gente parar para olhar em volta e se perguntar assim, o que nós, enquanto sociedade, adultos, estamos fazendo de errado com essa infância, que a gente está levando essa infância para só ter problema, né? Para deixar de considerar o que é de fato inerente da infância e o que de fato é um transtorno e um problema. A gente muda também quando a gente vira mãe, né? Então, assim, o ser mãe também me mudou como profissional e virou um pouco meu olhar também para aprender outras coisas. Então, eu fui conhecer Montessori por causa da minha filha, procurando uma escola para ela, né? Onde que eu ia colocar a Júlia. Que casasse ali com os seus princípios. Com os meus princípios. E aí encontrei a Lega. E aí a Júlia começou lá desde cedo. E aí eu comecei também a estudar e me interessei porque eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu faço. Tem um monte de coisa a ver aqui que eu penso, né? Então, eu acho que é isso aí. É buscar entender que não é só o problema, porque... Ou então se justificar pelo diagnóstico. Tá vendo? É isso aqui, porque tem TDAH, é assim mesmo. Mas entender o que está fora, o que a gente pode melhorar, o que nós, enquanto pais, podemos fazer diferente para que aquela criança tenha menos problema, né? Menos impacto na vida dela. Me parece também que o nível de exigência sobre ser criança aumentou. Quando eu comecei a dar aula, todas as crianças eram só crianças. Escola integral eram muito difíceis, as escolas em período integral. A escola maioria era meio período. E não exigia-se uma alta performance das crianças. Havia um comportamento esperado e é isso. Então, criança está ali. Hoje, me parece que há um nível de exigência muito grande sobre a infância. Eu acho, por um ponto muito positivo, significa que nós estamos olhando para ela, do que antes também não era nem olhado. Mas há uma exigência de alta performance das crianças. E aí, quando ela não atinge alta performance, há uma patologização. Obrigada. Ela não tá. E quando ela atinge alta performance, aí a gente precisa trabalhar todo o ambiente para que ela, além da alta performance, ela possa fazer ainda mais, né? Se vem um diagnóstico, por exemplo, superdotação. Então, já que ela tem superdotação, então agora a gente vai fazer ela alcançar seu ápice. E quando não, a gente vai precisar. Então, me parece que é um nível de exigência para a infância igual a gente tem para os adultos, né? Porque nós... É coach, é curso, é isso, é ocupar seu tempo, é tomar limão com curcuma de manhã, é isso, é fazer... Então, o quanto a gente está adoecendo a infância, pressionando a infância. Sim. E adoecendo.
Você falou o poder do ambiente. Nossa, eu acho que há um tempo atrás a gente podia até dizer que era até quase 50%. Assim, genética, ambiente, ou a gente ainda tinha um ambiente onde não havia tanto estímulo, né? Hoje, eu acho que o ambiente é muito superior. É Uhum. muito superior à genética. A gente dispara demais nas crianças. Eu, antes da escola, trabalhava como educadora parental, com avaliação psicopedagógica. Trabalhei. E aí chegou uma criança até mim que ela recebeu o laudo de autismo. Você deve ter inúmeros casos assim. Era autista, estava com 2 anos e meio, ela não falava, ela andava com bastante dificuldade, andava na ponta dos pés, estava com sobrepeso, mas não falava. E nada falava, e foi lá no neuro e falou: é autismo. E aí me chamaram para fazer uma avaliação. Quando eu cheguei para avaliar, e eu fui fazendo entrevista com todas as pessoas da família e com a criança sobre marcos de desenvolvimento. A família toda era limítrofe, assim. A família toda tinha um QI naquele limite. Mas era assim, cada história absurda que a família começou a me contar, que eu falava, gente, então isso Não não tá tá batendo. casando, não tá batendo. Falei, gente, ela tá com atraso de desenvolvimento, vamos fazer uma intervenção, mas não me parece um caso de autismo. Me parece isso um fator, né? Logicamente genético, familiar, mas o ambiente que ela também vive não a proporciona nada diferente. E aí entrou com intervenção, fono, né? Especialista, estímulo, natação. Deu 6 meses, a criança estava falando, estava ingressada na escola e típica, né? Hoje a gente tem um marco de 2 anos e meio, realmente é um marco importante, não está falando. E aí a criança é uma criança típica, mas com QI limítrofe. Não chega a ser, né? Diagnosticada com um atraso, né, de desenvolvimento, né, neurodivergente, mas ela atinge uma normal, mas nunca vai passar dessa normal. E aí eu falei para a família, a gente vai passar uma vida inteira a estimulando para que a gente mantenha um nível normal ali de aprendizado e tal. Mas ela ficou gravada para mim porque era familiar. E dentro de um contexto, hoje, a gente recebe muitos laudos na escola. Muitos. Não me parece que é avaliado o contexto. A criança vai lá no consultório, observa se a criança ali dentro do consultório 1 hora, faz uma entrevista, uma anamnese e a criança sai de lá com laudo. E eu acho isso tristíssimo. E sem considerar o que está por fora, né? Então, eu não tenho pressa para fechar diagnóstico sempre. E muitas vezes, até quando eu fecho, em alguns casos eu falo assim: ó, esse diagnóstico aqui a gente vai fazer a lápis, mas a gente tem muita coisa aqui para trabalhar, né? Para ver o que fica. Por exemplo, diagnosticar uma criança com TDAH, com hiperatividade, que tem excesso de exposição à tela, que tem uma alimentação rica, industrializada, Uhum. ultraprocessado e corante, não tem uma rotina de sono, entende? Só porque você está quantificando aqueles sintomas, é muito simples, mas assim, se você não mexer nisso aqui e ver o que fica, entendeu? Para depois você dizer se ó, realmente era ou não, ou era porque ficava lá 6, 8 horas na tela, né? Não tinha um estímulo adequado, dormia tarde, comia um monte de porcaria. Não tem como você dar um diagnóstico assim, né? Então tem que ter esse olhar e isso tem que fazer parte da nossa investigação. Saber como é toda a rotina e como que cada um lida, como é que é a dinâmica familiar, né? Como que é a rotina dessa casa. Porque para começar a orientar, a intervir, depois você parte para, de fato, fechar um diagnóstico ou não, né? Você que trabalha numa área integrativa, o que significa isso, então? Já que você falou que olha todo o contexto, significa, então, a gente, quando você recebe o paciente, que recebe a queixa, o que significa atuar, então, de forma integrativa? Então, eu sempre falo para todo mundo, nós somos seres complexos e biopsicossociais. Então, eu tenho que ver como médica a parte biológica. Então, o que está por baixo daquilo ali, biologicamente falando? Existe, sei lá, alergias, intolerâncias alimentares, existe deficiência de nutrientes, existe uma seletividade, existe infecção subclínica, existe uma anemia que seja que não está deixando aquela criança nem dormir, nem ficar quieta na sala. Então, esse biológico precisa ser olhado do ponto de vista médico. Do ponto de vista da família, né? Como é que é a ação dessa família com essa criança? Ela frequenta outros lugares, ela vai à escola, como que ela é na escola? Né? Então, a escola me traz um relatório. Ela é assim, assim, assim aqui nesse ambiente. Quais são os hábitos dessa criança? Como que ela dorme, o que que ela come? Faz alguma outra atividade física no sentido de ser uma criança ativa,
né, de brincar, de correr, ou é uma criança que não, que tá muito na tela, e qual é a tela, qual é o que assiste. Então, tudo Qual isso tem que ser conteúdo? perguntado e tem que estar dentro dessa minha anamnese, dessa minha investigação. A tela hoje, eu acho assim, tela e açúcar. Só Para duro. duro para eu dizer o que pior é para o desenvolvimento infantil. Mas é claro, assim, lá na escola a gente é totalmente contra telas, a gente reforça isso com as famílias, existe uma cultura familiar dentro da escola contra telas, mas eu vejo claramente a diferença das crianças que assistem tela e das que não assistem tela. E é repertório de linguagem, repertório de brincadeiras, atenção, nível de ansiedade, nível de estresse e interesse. As crianças que não assistem tela têm maior interesse em estar ativo no ambiente, em manusear. É uma criança que tende a ser um pouco mais exploradora, é uma criança que tende a procurar pelos outros, tem um nível comportamental de estresse bem menor. As crianças que assistem tela são muito imediatistas e não tendem a explorar o ambiente. São crianças que estão mais à mercê da atuação do que explorar o ambiente. Hoje, dentro do consultório, se você pudesse falar assim, quão tela é prejudicial? Muito, né? E no meu questionário pré-consulta, eu sempre coloco lá sobre acesso, quantas horas, assim, por dia a criança tem acesso. Então, assim, a grande maioria hoje está entre 3 a 6 horas de acesso diário de tela, E a né? recomendação é qual? E a recomendação é a mínima possível. Então, existe uma recomendação da Sociedade de Pediatria, mas, por exemplo, antes dos 2 anos, nenhuma tela. E é muito frequente as crianças menores de 2 terem acesso à tela. De 2 a 6, 1 hora por dia, né? E depois 2 horas. Então, assim, a gente está muito acima do que realmente é recomendado. Mas eu digo para todos os pais que é um desafio, né? Do nosso dia a dia hoje, né? Eu tenho uma filha de 6 e eles são muito conectados. E se a gente deixar, principalmente uma grande parte das crianças vão querer ter acesso, porque, sim, é muito conteúdo que você tem ali, né? É muita coisa para passar o seu tempo e te deixar ali distraído. Então, é um desafio, porque tá aí, os dispositivos estão aí, a gente está com o telefone aí, né? Nós estamos o tempo O inteiro. tempo inteiro Nós estamos. Como que conectado, as crianças não vão querer algo que a gente está o tempo inteiro na olhando, mão? né? E pra gente também, se a gente não se policiar, é fácil. Então, se dá o dispositivo, você, ai, minuto de paz, Uns 5 minutos que viram 1 minutinhos, hora, que vira 3. e vai indo, né? E essa coisa da percepção também da infância, né? Porque quantas vezes você está num ambiente, num restaurante, por exemplo, que às vezes, de fato, não tem muito para a criança fazer, mas ela vai levantar da cadeira, vem do seu lado, fazer... e aí fica todo mundo olhando assim, né? Tipo, como se a criança tivesse que ficar lá, quieta, sentada na cadeira, estática, não pudesse ser criança. E aí você já vai entregar logo, porque você também não quer que aquela criança atrapalhe. E acho que na pandemia, assim, caiu e aumentou demais o acesso. Então, os prejuízos que eu vejo, além, quando muito precoce, atraso de fala. Mas é verdade. Porque por mais que você coloque lá o videozinho que vai ter alguém falando palavrinha, não é interação. Você não tem a troca, né? O diálogo, a troca de tudo, não tem. Então, isso é muito em criança muito pequena. Nas maiorzinhas, já de 4, 6, é realmente foco, atenção, tempo de espera, né? Porque antigamente a gente via televisão, tinha que esperar a hora do desenho. O comercial para começar. Passar. Tentei explicar isso para minha filha. Tem. A gente estava ouvindo rádio. E aí ela passa para a próxima música, eu não tem como passar, é a propaganda do rádio. Ela, mas por que não? Porque ela só estava acostumada com o Spotify. E eu achei muito interessante a lógica de explicar para ela. A gente precisa esperar terminar o comercial. Eu falei, quando eu era criança, não existia assim, vou escolher esse desenho. Eram 2 canais que passavam. Falei, a gente só alternava, mas eu tinha que esperar o comercial, passar o desenho que eu não gostava para esperar o desenho. A gente não tem isso, né, com as crianças. Não hoje. tem. E esse imediatismo, não conseguir esperar. A questão de que foi sendo, na televisão, as propagandas, né, foram diminuindo cada vez mais para não atingir criança. Na tela tá ali. Eles fazem isso o tempo inteiro, esse tipo de propaganda.
Quando a gente vai passando para a fase de pré-adolescente e adolescente, já vem as questões de redes sociais, de jogos. Então, eu vejo meninas hoje com skincare, com 12 anos, 13 anos. Não saem para ir para escolas e acordam 1 hora antes para se arrumar, Se sem se produzir, sem produzir, escolher o look. sem ter aquela expectativa daquele filtro ou daquela coisa Aham. ali que está no Instagram, né? Distúrbios alimentares, você vê surgindo também cada vez mais cedo e as meninas são mais influenciáveis, Propensas, né? né? Mais propensas. Os meninos com jogos, com ações mais violentas também, né? Fora Inerentes àquele sexuais, jogo. né? Então, assim, cada fase É um é desafio. um desafio que a tecnologia e esse acesso da tela coloca, né? Que coloca pra gente. Eu acho assim, não dá pra gente fingir que não existe, né? Ele está aí. Eu acho que a educação digital é importante, não dá pra gente extinguir, né? A gente não vive no meio do Sim, nada, né? Uhum. onde a gente planta, colhe, produz em casa, Uhum. né? Nós somos pessoas que estamos trabalhando, né? Muitas coisas da escola, por exemplo, estão nas redes sociais, mas a gente precisa elaborar como que isso vai ser inserido para a criança, né? Isso. E qual que é o limite de uso. Uhum. Porque eu acho que a maior responsabilidade é realmente nossa. Nós, como adultos, não nos controlamos no uso do celular. E no uso do... Nós não nos controlamos no uso do celular e aí a gente está E a pedindo gente para que quer. as crianças se controlem. Mas a Uhum. gente adulto não, né? É na hora do almoço com o celular. Ah, isso aqui é muito importante. Tudo é importante para nós. Tem que resolver logo, né? Tem que Tudo é responder essa importante. mensagem aqui antes que tudo passe. E aí a gente chama a criança de imediatista. Mas quem que é Aham. imediatista? Não, eu tenho que responder isso aqui porque é uma coisa importante do trabalho. Não, eu Aham. tenho que responder isso aqui porque é uma É. coisa... Não, apareceu isso aqui de importante. E as crianças estão absorvendo tudo que é importante. Tudo que é importante. Não é Uhum. novo que hoje crianças, né, de 7 anos sofram de depressão, de ansiedade, Uhum. né? Crianças, quando voltamos da pandemia, as crianças voltaram. Eu lembro que tinham crianças de 5 anos que puxavam o cabelo de estresse, de ansiedade, Uhum. né? Elas puxavam Nessa fase. tique nervoso, puxando o cabelo, né, com manias. Então, assim, as crianças voltaram muito adoecidas. Se eu falar, foi por causa da tela? Foi por todo um cenário, né? Todo o contexto, Foi né? todo um contexto. O isolamento. Como a gente deixar hoje as crianças zero telas? Eu acho que até 2 anos a gente consegue. Mas depois disso, eu acho que é muito difícil. Mas precisa cada família fazer seu plano aí em casa. Quanto tempo é saudável? Por o limite, Por o né? limite. Eu sei que tem condições. É lógico que eu tá falando de um lugar muito privilegiado, né? Mas existem condições socioeconômicas, né? Em que a gente usa a tela mesmo como um recurso de babá, para que a gente possa trabalhar, que possa fazer outra coisa, que possa fazer uma comida. Mas eu acho que são situações bem excepcionais, né? E são situações bem pontuais em que a gente sabe o preço que vai pagar sobre isso. Agora, quando a gente faz isso sem consciência, ai, meu filho tá falando inglês, porque a criança tá cantando a música em inglês do desenho. Não, isso não é falar inglês. Uhum. Ela tá reproduzindo, né? São Uhum. falas decoradas. Então, eu acho que o uso das telas é um ponto sensível. Lá na escola a gente sempre fala para uso de telas, é a primeira coisa. E eu achei muito interessante, porque todas as crianças que a gente já encaminhou para você, já pediu para uma avaliação, todas voltam com mudanças de hábito de vida. Todas voltam com mudança de rotina, mudança de hábito, mudança alimentar, principalmente. Né? Então, sem ser a tela, a alimentação. O que você acha assim, que a alimentação hoje é mais prejudicial? Já sabemos do grande problema do açúcar, mas o que a alimentação hoje tem causa e é tão prejudicial porque é uma coisa que você sempre intervém, né, com seus pacientes. Ultraprocessados como um todo, a gente vai ter o que ali? Além de muito açúcar, porque não é só o açúcar que você pega, o açúcar refinado e está colocando, mas se você for ler aquela lista de ingredientes, tem 5 tipos de açúcar, né, naquele negócio. E os aditivos químicos e os corantes, isso assim, já tem artigo relacionando isso a TDAH. Né? Então, o excesso de corante desencadeia TDAH, porque você não está comendo aquele azul, negócio azulzinho ali de graça. O azul é o pior de todos. O azul é o Tem pânico daquilo. O azul é o pior. E aí, é tudo muito encantador. Então, você faz uma bala muito colorida, né? A criança vai se encantar com aquilo. No começo nem é tão gostoso, mas aí você vai consumindo com o tempo e você vai viciando. Porque hábito. Aquilo ali também tem um poder de te dar um reforço imediato de liberação de neurotransmissor, né? De dopamina, de tudo. Você fica... Quem não fica feliz comendo chocolate? É um né? ciclo, né? E aí vai selecionando cada vez mais a alimentação e o paladar daquela criança, e ela cada vez menos está comendo alimentos saudáveis que vão realmente ajudar a produzir neurotransmissor, que vão fazer detoxicação, que vão desinflamar, e está comendo o contrário.
né? Tá comendo coisa só que vai, de fato, deixar ela mais agitada, mais irritada, mais nervosa, né? Então, você tem todo esse erro. E aí, muitas vezes, você quer resolver com uma pílula mágica, dizer assim, então, toma esse remédio aqui que vai resolver tudo. Então, assim, não é, mas é hábito de família, né? Também falar assim, ó, o refrigerante que tá lá na geladeira, todo dia da semana não é pra estar lá. Ah, mas o pai toma. Então, vamos ter que mudar hábitos. Toda a família. Toda a família, né? Dificilmente a criança tem uma neurodivergência no qual a família também não... Tem alguém da família que não tenha. Eu sempre falo assim, porque normalmente esses hábitos a gente vê que é hábitos do pai, da mãe, da avó, e aí quando a gente começa a olhar para a família, tem alguém na família também que casa com o diagnóstico da criança. Assim, é a parte da genética, né? Você dizer que existe a genética. Se você for procurar, acha, né? Então, ó, hoje em dia, muitos pais estão sendo diagnosticados porque o filho teve o diagnóstico. Só que uma coisa que eu acho que não tem como ir contra é... Hoje, então tá, se o pai teve lá um quadro parecido na infância e hoje a criança está recebendo um diagnóstico mais cedo, com mais prejuízo e com mais demanda do que aquele pai, do que aquele avô, do que aquele tio. Então, assim, por quê? Mais uma vez, não é só a genética. O que era diferente no mundo, né, em que aquele pai, aquele avô, aquele tio vivia do que o mundo que essa criança está inserido hoje. Então, isso, no mínimo, faz com que aquele transtorno venha com uma gravidade maior. O mundo era menos embalado. Era menos embalado. Hoje tudo é muito embalado e adoro estudar assim, fala assim, né? Nosso segundo cérebro está no nosso intestino. E aí a criança tá lá com uma disbiose, faltando nutriente, e aí a gente vai lá e fecha, e realmente, como você disse, a pílula vai fazer mágica. E aí a gente... E muitas vezes, como família, como pai e mãe, a gente acha que realmente tomar pílula e a vida continua e tudo vai dar certo. Acabou, resolvi aquele, né, sintoma X, Y, Z, acabou e vamos... E vida que segue. Não resolve. Não resolve. Não resolve porque, primeiro, não é toda criança que se adapta ao medicamento. Tem muitas hoje pessoas que têm um diagnóstico e conseguem viver sem a medicação, porque o ambiente está controlado. Então, eu vivo num ambiente que está saudável, um ambiente que está controlado, né? Sem tantas embalagens, num ambiente mais respeitoso, um ambiente onde essas demandas da criança passam um pouco mais despercebidas, a exigência é um pouco menor, né, nessas demandas de atenção, concentração, frustração. E aí a criança vai desenvolvendo ali no ambiente, graças, eu acho que a intervenção da alimentação, a terapia ajuda muito, nessas intervenções paralelas, e o ambiente escolar. Às vezes eu acho que o ambiente escolar também deflagra demais os sintomas na criança, né? Então, às vezes, uma criança que passaria despercebido, e eu falo não despercebido de negligência, mas ela passaria de uma forma saudável dentro do contexto escolar, e ela acaba adoecida dentro do contexto escolar. Sim, isso é uma outra coisa que eu também indico muito e falo que eu sou suspeita, que eu gosto muito da Lex. Então, eu acabo indicando, né? Chama. Porque faz total diferença, né? Quando a criança está inserida num contexto em que a sua diferença ela é respeitada e é entendida, você tem um menor nível de exigência no sentido... Não exigência... acadêmica. Não é isso. Mas exigência, assim, de pressão desse meio, né? E às vezes a criança vai se regular melhor, vai estar melhor, vai responder melhor, vai evoluir melhor do que se ela estivesse naquela coisa ali... mesinha, sentada, aquela coisa muito tradicional. O nível da criança de satisfação consigo mesmo influencia muito no processo de aprendizagem, né? Quando a criança recebe um diagnóstico, quando a criança sabe que toma medicação por determinadas condições, isso abala bastante emocionalmente a criança, né? E aí, pra gente recuperar essa confiança dela, é muito difícil. Eu já recebi crianças assim... Engraçado, já recebi crianças que veio com problema de matemática, exclusivamente. E a criança com a autoestima super baixa, não rendia. Eu demorei, assim, 1 ano para recuperar a criança, para conseguir progredir com ela. Porque até restaurar a confiança dela, porque a capacidade de tentar e errar, porque o aprendizado acontece a partir disso, né? Não existe o tentar e acertar sempre. Até a gente conseguir restaurar a confiança, demorou 1 ano. Porque a criança chegou muito machucada para o aprendizado. E aí parece que é um acumulativo, né? E aí acumula isso. Aí a autoestima. Aí já são as próprias dificuldades. Porque dificuldades todos nós temos. Em qualquer área.
todos nós, mesmo a pessoa típica, Aham. nós temos dificuldades. Sim. E que eu preciso de um ambiente que consiga atender e ser personalizado e atender, mas todos nós temos dificuldade em algum âmbito, em alguma área. Nós não somos, assim, eficientes em tudo, né? E a criança exige-se que ela seja eficiente em tudo. E aí a criança, quando chega na escola, que ela não acredita que ela é boa, mas que todo o restante é bom, aí eu não consigo avançar no aprendizado dela, e aí a gente precisa restaurar emocionalmente a criança para que ela possa aprender. E a integração com a família, né, principalmente com os médicos, quem atendem, é muito importante. É aí que todo mundo esteja caminhando junto, né, acreditando ali, né, nessa criança. O que hoje você acha que é a principal queixa no consultório? Ai, pergunta difícil. Não, assim, eu diria que questões relacionadas a comportamento, a conseguir lidar com o comportamento daquela criança. E muitas vezes eu vejo que esse comportamento está dentro do que é esperado para a idade, mas pelo perfil também daquela criança, né? Ela é mais questionadora, né? Não aceita não com tanta facilidade, então dá um pouco mais de trabalho. Então, geralmente são as crianças que chegam mais nervosas, não sabem receber o não e tal. Atrasos de neurodesenvolvimento, fala, na época do aprendizado, ali por volta dos 6 anos, 7. O que mais? E, né, das possibilidades do diagnóstico, para avaliar se realmente aquela criança tem autismo e tudo. Uma coisa que eu vejo crescer, e depois da pandemia foi bastante também, as questões sensoriais, os transtornos de processamento sensorial. As crianças ficaram bem limitadas quanto a contato com grama, contato com sol, contato com areia. O parquinho, o explorar, o subir, o Subir, carrinho. descer. Não Forças, tinha, né? Até o saltar com uma perna alternada, caminhar, correr, chutar, lançar. São todas coisas que a gente trabalha como avaliação de desenvolvimento psicomotor na escola. As crianças chegaram sem essa habilidade. E aí isso influencia, assim, diretamente na capacidade de ler e escrever. E aí a gente teve, né, um atraso acadêmico nas crianças que voltaram da pandemia, porque elas chegaram num atraso motor, que foi desencadeando, assim, né? Eu acho que agora nós estamos num cenário... Começando a igualar, né? Isso, começando a igualar, né? Eu ainda tenho muitas crianças que foram bebês na pandemia, né? Que, assim, chegaram com muito medo de contato com os outros. Contato social. Sem contato visual, com atraso de linguagem, né? Então, quando a gente tem um atraso, a gente nunca recupera, assim, um atraso, né? Eu falo, é como escadinha. Se tá faltando um degrau, a gente não consegue pular para o próximo. Tem que construir o degrau, né? Não existe pular para a próxima fase sem ter construído esse degrau. O aprendizado e o desenvolvimento não funciona assim. Então, é um degrau que a gente teve que construir num outro tempo, e aí todos os outros degraus também estão fora do time. Também vão atrasando, né? Uma consequência. Como observar um desenvolvimento de uma criança típica ou atípica? Como que você acha que a família que está ouvindo em casa, eu tô com um bebê, quando que eu devo, então, procurar um especialista para avaliar se meu filho está com um comportamento típico e atípico? Porque hoje, né, rede social, existe de tudo. Existe vídeo, teste para tudo. Teste seu filho. Aquele teste do marshmallow. Nossa, gente, se seu filho tem autocontrole. Eu assisti aquilo, milhões de pessoas fazendo, blogueiras fazendo. Eu queria morrer por dentro, porque eu falava, a pessoa está fazendo sem controle nenhum. Esse teste foi feito em laboratório, com pessoas específicas. Existe uma fala direta para uma avaliação dessa. A pessoa estava fazendo em casa, colocava o celular para filmar o filho, falava, vou deixar o marshmallow aqui, eu vou lá, se eu voltar, você... Eu falei, gente, por que as pessoas estão fazendo isso com as crianças, expondo esse teste na internet? Eu falei, depois o filho, no futuro, um dia vai ser lá, fazer uma entrevista. E o vídeo tá lá, né? E o vídeo tá lá, mas quando você era criança, você não tinha autocontrole para o marshmallow, não vou contratar. Então, assim... sem nenhum controle, né, científico sobre esse teste, né, eu acho isso, assim... Mas é só um exemplo do que as pessoas colocam na internet para avaliar seus filhos, assim, e textos muito curtos, né? É o que a rede permite, obviamente, mas a gente consome também conteúdo curto, né? Ninguém quer conteúdo muito longo. Aí a gente vai sair avaliando as crianças e dando um check lá no que TDAH... Esse de TDAH, meu Deus, todo mundo faz check TDAH. Check, faço isso, faço isso. E a gente vai avaliando as crianças. Mas
Hoje, uma dica assim, realmente científica, profissional, de quando meu filho é típico ou não é típico e quando que eu devo levantar alguns sinais e procurar um especialista. Primeiro que, assim, existe um gráfico de marco de desenvolvimento que é para ser seguido e analisado, principalmente nas consultas pediátricas. Então, assim, o pediatra tem que ter esse papel de seguir a cada consulta, avaliar se aquela criança está chegando naquele marco que é o marco esperado para aquela idade, né? Então, existe uma faixa. Saiu naquela faixa, alguma coisa pode estar errada, Uhum. tanto porque existe um diagnóstico mesmo de um transtorno, ou porque é um ambiente, ou porque. E eu ia orientando essa intervenção. Então, existem os marcos para a gente seguir. E outra coisa que eu acho muito fundamental e importante é que transtorno precisa causar prejuízo. Então, não é porque eu sou um pouco desatenta ou porque eu sou um pouco ansiosa que eu vou ter um diagnóstico. Todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa. Ansioso todos nós somos Estamos, atualmente. né? Então, não é por isso que a gente vai ter, de fato, um diagnóstico. Então, aquilo precisa trazer um real problema na vida daquela criança. Ou no ambiente escolar, Uhum. no ambiente familiar, no social. E estar presente mais de um ambiente. Então, eu sempre falo para todos os meus pacientes, eu conto a história da Júlia, minha filha, que aos 3 anos eu achava que ela tinha TOD, opositor desafiador. Porque tudo era não. Vai tomar banho, Júlia? Não. Vai botar essa roupa, Júlia? Não. Não. Eu falei, meu Deus do céu, essa criança tem TOD. Aí eu sou neuro, não tô conseguindo diagnosticar, minha Não tinha que ser minha filha. Aí eu respirei e falei, bom, peraí. Na escola, os relatórios dela, ninguém nunca me chamou Nunca. pra dizer Maravilhosa, que esse Júlia. Maravilhosa, comportamento Júlia. estava acontecendo lá. Falei, então calma, não é TOD, né? É alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo lidar muito Uhum. bem com o que a minha filha tá trazendo pra mim e o jeito como eu tô lidando, né? Falei, então não é um transtorno, porque de fato tem que aparecer em mais de um lugar. Não é só porque é assim em casa. Tem que haver o prejuízo. Eu acho que é até produto, né? Se está causando prejuízo na sua vida, independente, né? De fechar um diagnóstico, você deve procurar uma ajuda. Isso. Se está atrapalhando a criança, seja no âmbito, né, acadêmico, social, a gente tem que procurar ajuda. Lá na escola, eu vou falar que a gente encaminha muito, tá? Porque eu acho que intervenção precoce ajuda demais no desenvolvimento. Porque assim, com 2 anos vai falar. Aí não vai acordar com 2 anos falando. Existem os pré-requisitos. Então, eu acho que o processo de intervenção e a atenção, né? Eu acho que nem intervenção, mas assim, ó, sinalizar, precisamos olhar para isso, ajuda a gente a construir esse caminho para conseguir chegar lá com 2 anos falando. E é um cuidado que tem que ser compartilhado, né? Nem só a escola, às vezes, vai dar conta de toda a demanda, precisa chamar outros profissionais e falar, vamos ajudar aqui, né? Nesse contexto, então vem o médico, vem o terapeuta, né? Vem a família junto para poder ajudar a melhorar, né? Não é só uma pessoa, muitas vezes, que vai Muitas vezes a resolver. família visita a escola, eu peço para fazer a construção de alguns pré-requisitos, inclusive para entrar na escola. Porque às vezes a gente acha assim, ó, deu 3 anos, vou colocar na escola. Mas a criança precisa de alguns pré-requisitos para entrar dentro da escola. Porque a demanda da escola é muito maior do que a demanda familiar. Dentro de casa, ela interage com no máximo 2, 3 adultos. Aí ele tem um irmão, muitas vezes, mas um ambiente controlado, um ambiente conhecido e um ambiente dela. Na escola, é um outro contexto. São outras crianças que agem de formas imprevisíveis e que ela vai falar e a criança não vai entender nada do que ela vai falar. Então, eu falo que as demandas ali do ambiente são muito maiores. São pessoas que ela vão transitar que ela não conhece, vai ter que construir vínculo com outros adultos, as outras crianças que interagem e usam o ambiente, o material que ela está esperando encontrar ali não está no dia seguinte ou está sendo usado pela outra criança. Isso é uma demanda grande. Entrar na escola não é fácil. Não. A gente acha que por mais que seja uma escola montessoriana, Vai colocar... é difícil, né? E aí, às vezes, a gente já chegou a pedir também para a criança passar um tempo fazendo a construção desses pré-requisitos para voltar, porque às vezes entra em sofrimento. Família e criança. É muito triste, né? Quando a criança está sofrendo dentro da escola, ou a família está sofrendo, ou então a família fala, só acontece na escola, em casa não. Aí eu derrei. Não, é impossível algo que aconteça só dentro da escola e em casa não. Talvez em casa não seja visto, porque a demanda é menor. Outra.
A demanda é outra. A demanda dentro da escola é outra. O que acontece normalmente é que a criança na escola se comporta melhor do que Muitas vezes. Mas é só em casa. Que é porque em casa se conhece intimamente os tutores, né? Se conhece intimamente, a criança sabe onde ir, né? No botão que apertar. Na escola ainda não se tem tão intimamente construído. Então a criança tende a se comportar melhor em casa e se desregular às vezes em casa. Quando foi para casa, ela solta toda essa demanda de autogestão em casa. Mas, hoje, se você pudesse dizer quais são os pré-requisitos para uma criança iniciar no contexto escolar, o que ela precisa estar desenvolvida? Assim, depende um pouco de cada faixa etária que ela vai entrar na escola, né? Antigamente a gente tinha uma aldeia, muito antigamente, né? Era uma aldeia para cuidar de uma criança. Hoje em dia a gente está cada vez mais fechado ali, a família, às vezes com um único filho, né? Então não tem. Mas eu acho que tudo a gente precisa ter um treinamento básico para o que aquela criança vai ser exposta quando ela chegar naquele ambiente. Né, assim, a adaptação, a separação, né, da mãe. Então, não é, eu vou colocar hoje, amanhã eu vou chegar lá, vou deixar e vai ficar tudo ótimo. Não, eu preciso de um tempo para adaptar essa criança. Então, eu tenho que, no meu horário lá, colocar o tempo que eu vou para poder adaptá-la, né? Eu tenho que entender um pré-requisito, se ela está num momento em que os pares já vão estar com uma fala, pelo menos, iniciada, com o não verbal, com apontar, com tentar emitir um pedido, né? Então, se esse momento está casando ou não, que vou botar uma criança de 3 anos que não fala na escola iniciar numa turma que fala, que já tem uma autonomia. Então, não tá... É a mesma coisa, por exemplo, desfraude, eu sempre falo. Quero começar o desfraude. Aí, tá, mas você já leu o livro? Você já colocou a criança... Vê se ela... Desfraude no tempo da criança, né? mas assim, você já colocou, adaptou, você já sabe onde vai... Ela já se ambientou ali, porque não é um dia você tira, agora você vai sentar aí, você... O dia do Você tem que ter desfraude. uma preparação para aquilo, né? Você vai preparando a criança para aquele momento. E a escola também é isso, né? Aprender a conviver, a dividir, né? A ter a rotina. Enfim. Mudar a rotina. Às vezes eu acho que a separação precisa ser feita antes deixar na casa de um vô, do tio, antes da separação ser feita dentro da escola. Porque às vezes a primeira vez que a criança se separa da mãe é na escola. Eu me sinto até meio com chapéu de bruxa quando isso acontece. Porque não merece, né? A criança precisa fazer a primeira separação com outro adulto de confiança, que já exista um vínculo. Imagina, eu vou lá levar você que é adulta, né? Eu sempre brinco, vou levar você para uma festa comigo, aí eu te largo lá na festa e sumo. Você não conhece ninguém, nem sabe sobre o que é a festa, não sabe nem que é o aniversariante, né? Digamos. E tá lá. Para nós adultos isso já é difícil. Imagine para criança. Então, eu acho que essa construção precisa passar por um campo consciente. A gente quer adentrar a escola, mas a gente não sabe o que a criança precisa, os desafios que ela vai enfrentar dentro da escola. O horário da criança, né? Se aquela criança, qual é a soneca, que horário que ela está mais disposta para ir para a escola. Exato. Né? Qual que é o ritmo Respeitar dela. a soneca, né? Dia do desfraude, esse eu acho que é a lei do absurdo, dia do desfraude. Como que eu faço desfraude assim? E a autonomia, né? Acho que você tem que estimular isso muito desde cedo, né? Tudo bem, a criança vai comer sozinha, não vai comer, mas ela tem que ter pelo menos uma autonomia para, né, se alimentar quando o alimento está ali disponível. Ter a intenção. A intenção. De fazer. A gente vê crianças no qual o adulto é muito controlador, a criança vai inibindo a intenção. E a criança já fica passiva. Você coloca as coisas na frente do bebê, o bebê não tem a intenção de pegar. Porque tudo já é colocado para ele, né? Ele não pode nem escolher, e aí o bebê vai ficando sem intenção. Tem um teste que é feito com bebês, justamente, né? De que ele tem que andar num plano, e dentro desse plano tem uma parte que é de vidro, que dá a entender que é um declínio. E aí o bebê, para ultrapassar, normalmente o bebê procura de referência o adulto, a mãe. Se o rosto adulto é bravo e mostra que é perigo, o bebê não vai. Mas se o rosto é convidativo, o bebê, mesmo diante de um desafio, tende a ir. E os adultos no qual vão desenvolver a criança desde pequena são muito importantes para fazer essa comunicação de que é ok e não é ok. E muitas vezes dentro da escola eu brinco que é assim. A mãe tá assim, fica. Ou o pai, né? Não é só a mãe, mas às vezes o pai tá, não, tá tudo bem, fica, mas a expressão
é de sofrimento. Eu vou largar você aqui. É de choro. Às vezes eu falo que a criança tá pronta, mas os pais não estão prontos para esse momento. Não, pode ficar. Não, pode ficar. Não, tá tudo bem. A criança não fica, né? Porque depende da disponibilidade do adulto também para esse momento. Eu acho que é muito importante. Lê, se você, pra gente conseguir fechar, que a gente já parece que não, mas a gente papeou já muito. O que você daria como dica? Sei que dicas são complexas, mas o que você pudesse, assim, dar de suporte para os pais e as mães que estão aí com a sua criança em casa, estão com receio, né, de um futuro neurodivergente, ou que estão com uma criança neurodivergente, que hoje há tantos desafios, né? Qual seria a sua maior dica, assim, para como ajudar em casa essa criança a se desenvolver? O que é de principal? A gente já falou sobre algumas coisas que você deixou já, que é alimentação, menos plástico, mais natural, tela, menos tela, rotina. O que mais a gente poderia ajudar essa família para que a gente possa ajudar essa criança em casa? A outra coisa, acho que, né, procurar cedo essa ajuda para que esse estímulo chegue, né? E eu entendo que hoje o tempo também é curto, né? A gente trabalha demais, está fora, não tem essa ajuda de outras pessoas às vezes, mas assim, o tempo que for possível é proporcionar coisas que vão auxiliar no desenvolvimento. Muitas vezes ninguém nasce sabendo, não é da área da educação, da saúde, não trabalha com neurodesenvolvimento, mas hoje tem muita informação boa também, de boa qualidade, né? Para você ir lá, o que eu espero antes não dessa tinha, idade? Que aliás. antes não tinha, né? O que eu espero, o que eu tenho que fazer, como que eu posso fazer para estimular alguma coisa. Na época da Júlia muito pequena, eu lembro que eu fui atrás de muitas coisas e vi aplicativos muito legais que tinham lá atividades todos os dias que eu podia desenvolver com o seu bebê. Para cada idade, inclusive. Né? Então, assim, são coisas que estão aí, acessíveis e que podem ser feitas para que a gente estimule aquele neurodesenvolvimento. Eu posso não ter o conhecimento, ler livros, não. Mas vai lá, né? E faça uma atividade. Fica lá meia hora, uma hora com aquela criança, né? O jogo de ação e reação é tão poderoso, né? Eu falo às vezes, tudo bem, tá na tela. Mas tá na tela, senta do lado da sua criança e conversa com ela sobre o que ela tá vendo. Nossa, olha tal personagem. E olha para a criança e espera a resposta. Olha, mas o que você está vendo? Porque às vezes a criança tá ali, ela tá absorta, tá até babando na televisão. E ela tá ali. Só recebendo, né? Só recebendo. Então, às vezes, assim, tá na tela, vai assistir um filme em família, comenta ali, nossa, esse personagem, o que você achou dessa cena? E esse diálogo mantém a criança ainda ativa. Eu acho que mantém ativa mentalmente. E eu acho que de dica, né? Eu deixo sempre, se você tiver, procure ler. Ela é sensacional. Nós trabalhamos muito em parceria, assim, admiro o seu trabalho demais. Eu acho que hoje a gente pensar a criança em multifacetada, eu acho que é isso que a gente pode ajudá-la, é isso que a gente pode apoiar. Os pais procurarem informação, seguirem os marcos de desenvolvimento e a partir de qualquer suspeita, procure. Não espere amadurecer, cair a fruta do pé de manga, não espere. Passar muito tempo, né? Até 5 anos, fala. Às vezes não chega lá. E aí a gente vai fazer o quê? Eu acho que procurar ajuda e procurar informação nunca vai ser prejudicial. Pelo contrário, né? E também tomar cuidado com a hiperestimulação também. Porque às vezes a gente é pai muito eficiente, mãe muito eficiente, e a gente fala, eu vou estimular para atrasar um neurodesenvolvimento. Mas aí a gente hiperestimula a criança demais. Eu acho que, assim, olha para sua criança, vê o que ela está precisando. E atender essa necessidade ali, no básico, né? Pra gente não ultrapassar. Agradeço muito sua presença, Lê. Foi um maravilhoso papo. Passou super rápido, né? Adorei. Super fluido um papo. Obrigada e acompanhe, então, os nossos próximos episódios aqui do Lega Talks.